Olá pessoal, estou de volta. Hoje vou explicar para vocês a resolução desta questão de física sobre o movimento plano de uma partícula que tem a ver com cinemática de uma partícula. Ok? Antes de começar com a apresentação, quero pedir para vocês subscrevam no canal e ativem o sininho. Ok? Muito bem. A questão nos apresenta aqui no histórico do problema a lei do movimento da partícula. R igual a T mais 1 na direção e sentido do eixo X, mais T ao quadrado na direção e sentido do eixo Y. Na linha A, pede para apresentar analiticamente e geometricamente a trajetória descrita pela partícula. Na linha B, pede para determinar a norma do vetor deslocamento e do vetor velocidade média no intervalo de tempo entre 0 e 1 segundo. Na linha C, pede para determinar a norma do vetor da aceleração média da partícula no intervalo de tempo entre 1 segundo e 2 segundos. E na linha D, pede para determinar o raio de curvatura da trajetória nesse instante. Okay? A resolução da questão começou com a organização dos dados numéricos, como sempre. Okay? Que depende dos dados fornecidos no histórico do problema. E nós podemos observar aqui que nos foi dado essa expressão aqui, a lei do movimento da partícula, né? O vetor de posição em função das suas projeções x e y. Okay? Então, essa expressão representamos aqui. E para a linha A, nós aqui representou-se, né, a dependência de y em x. Y em x, que é a expressão analítica da trajetória. A linha B, que está a representação da norma do vetor de deslocamento, norma do vetor velocidade média no intervalo de tempo entre 0 e 1 segundo. A norma do vetor aceleração média nesse intervalo de tempo. E finalmente, o raio de curvatura da trajetória nesse instante. Antes de passarmos para o diagrama de corpo livre, eu vou aproveitar explicar aqui a linha A, porque o diagrama do corpo livre, que é a representação gráfica da trajetória descrita pela partícula, depende da equação cartesiana, né, que é a interpretação analítica. E essa equação cartesiana calculei aqui na linha A, ok? Então, vamos priorizar o procedimento analítico para depois voltarmos para o diagrama do corpo livre. Então, uma vez que o vetor posição está representado em termos das suas projeções no eixo x e y, então colocou-se essa expressão aqui, x é igual a t mais 1, que eu designei por equação 1, e esta aqui está a representar y, está aqui, designei por equação 2. Okay? O que se pretende fazer aqui? É representar o y como dependência de x. Então, temos que resolver esse sistema de duas equações, equação 1 e equação 2. Aqui eu preferi utilizar o método de substituição. Okay? Para isso, resolvi essa equação aqui em ordem a t. Como é que se fez então? Adicionou-se ambos os membros da equação por menos 1, ou seja, pelo oposto de 1. Tá? E fazendo isso, obtém-se essa expressão. T igual a x menos 1, que designei por equação 3. Substituindo então essa equação 3, esta aqui, na equação 2, obtém-se isto. E esta expressão aqui é equivalente a esta, baseando-se na fórmula do binômio. Então, agora estamos em condições de explicar aqui o diagrama do corpo livre. Tá?
Aqui no diagrama do corpo livre, temos uma parábola. A trajetória da partícula é uma parábola com base na interpretação analítica. A representação gráfica dessa função quadrática é uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o fator aqui, o A, é positivo, né? Ok, então temos aqui a partícula a se mover nesse sentido, né? E para a representação gráfica, precisei apenas determinar os zeros dessa função. Fazendo o y0, obtém-se aqui dois valores iguais, né? Uma raiz dupla, x1 e x2 é igual a 1, esse valor. E fazendo x igual a 0, y é igual a 1. Portanto, o gráfico que representa a trajetória da partícula corta o eixo y no ponto y igual a 1 e o eixo x no ponto x igual a 1. Então fica assim. E aqui está a equação, né? A função que é y em função de x. Agora estamos em condições de explicar a linha B. Na linha B, vamos começar por calcular, né, a norma do vetor de deslocamento. Para isso, primeiro, calculou-se o vetor posição para o instante t igual a 0 segundo, a partir, né, da lei do movimento, substituindo t por 0, tá aqui, 0 e 0. Aqui dá 1 metro na direção e sentido do eixo x, e aqui dá 0. Por isso, o vetor posição no instante t igual a 0 está aqui representado apenas com uma componente, ok? Então, nós aqui podemos observar que o vetor posição, a sua projeção está representada em metro. Por quê? Porque a lei do movimento foi dada no sistema internacional. E no sistema internacional, a unidade de comprimento é metro, tá? Agora, para o instante t igual a 1 segundo, designei aqui por R1, que é substituir tempo por 1, tá? Então, fica 2 metros na direção e sentido do eixo x e 1, tá aqui, 1 metro na direção e sentido do eixo y. Tendo calculado o valor da posição no instante t1 e o valor de posição no instante t igual a 0, fez-se a subtração desses dois valores, R1 menos R0, não é? E que tem a ver com a subtração da projeção em x de R1 com a projeção em x de R0 e a projeção x de a projeção y do R1 com a projeção y de R0, né? Então, fizemos aqui 2 metros menos 1 metro na direção e sentido do eixo x, tá aqui. 1 metro, aqui não tem a componente y, então é 0, tá aqui, 1 metro menos 0 na direção e sentido do eixo y. Isso nos dá 1 metro na direção e sentido do eixo x e 1 metro na direção e sentido do eixo y para o vetor de deslocamento. Esta equação eu designei por equação 4. Então, a norma desta expressão do vetor de deslocamento é a raiz quadrada disso ao quadrado mais isto ao quadrado. E podemos aqui observar que ao quadrar os valores, os versores não aparecem. Por quê? Porque, como sabemos pela regra de potenciação, essa expressão toda ao quadrado implica 1 metro ao quadrado e o versor ao quadrado. O versor ao quadrado é módulo do vetor unitário. E como o módulo do vetor unitário é 1, então esse módulo ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado é 1. Portanto, não representamos, tá? E calculando essa expressão, obtém-se 1,41 metros aproximadamente, ok? Agora estamos em condições de calcular a norma
da velocidade média neste mesmo intervalo de 0 a 1. Então, por definição, o vetor velocidade média é a razão entre o vetor de deslocamento e o intervalo de tempo durante o qual esta variação se registrou, ok? Então, que eu designei aqui por equação 5. Pegando essa equação 4 aqui, que é a expressão que representa o vetor de deslocamento, e substituindo aqui, tendo em conta também que o intervalo é de 1 segundo, não é? De 0 a 1, o intervalo é de 1 segundo, é fazer 1 menos 0, dá 1, né? Então, fez-se aqui, né? Vetor de deslocamento dividido por tempo, quer dizer 1 metro na direção e sentido do eixo x a dividir por 1 segundo. Isso dá 1 metro por segundo na direção e sentido do eixo x. 1 metro na direção e sentido do eixo y a dividir por 1 segundo também. Isso dá 1 metro por segundo na direção e sentido do eixo y. A norma desta velocidade é igual a 1,41 metros por segundo aproximadamente. Ok? Então, passamos para a linha C. Na linha C, o objetivo é determinar a norma da aceleração média da partícula no intervalo entre 1 e 2 segundos. Tá? Para isso, comecei por calcular a velocidade instantânea, que por definição é a derivada do vetor posição, que no caso é a lei do movimento, em ordem ao tempo. O vetor posição é este, então derivando daqui o vetor posição, essa aqui é a regra da soma, na regra de derivação, na tabela de derivadas, que a derivada é 0, a derivada de uma constante, e a derivada da variável é 1. Então fica 1 na direção e sentido do eixo x. Bom, um elemento neutro na multiplicação, por essa razão preferi não representar, ok? E aqui, a derivada dessa potência dá 2t na direção e sentido do eixo y. Designei essa por equação 6. Considerando o instante 1 segundo nesta expressão que representa o vetor velocidade, isto é, substituindo o t por 1, representei aqui então V1, que é 1 metro por segundo, aqui é constante, e a substituição aqui por 1 dá 2 metros por segundo na direção y. Agora, para o t igual a 2 segundos, que quer dizer substituir no vetor de velocidade aqui o tempo por 2, e aqui lembrar que é constante, né? Já vimos aqui, é 1 metro por segundo. Então, colocou-se aqui 2 segundos e multiplicando dá 4 metros por segundo. 1 metro por segundo é a unidade de velocidade no sistema internacional. Tá? Então, nós temos para a velocidade 2, 1 metro por segundo na direção e sentido do eixo x e 4 metros por segundo na direção e sentido do eixo y. Nesse caso, a variação da velocidade é a diferença entre as projeções ou as componentes, de uma forma geral, x da velocidade 2 com a componente x da velocidade 1 e a diferença entre a componente y da velocidade 2 com a componente y da velocidade 1. Fazendo isso, obtém-se aqui a variação do vetor velocidade igual a 2 metros por segundo na direção e sentido do eixo y. Aqui fez-se 1 metro por segundo menos 1 metro por segundo dá 0. Quer dizer que na direção e sentido do eixo x a variação é 0. Quer dizer que é constante a velocidade, não é? E 4 metros por segundo na direção y menos 2 metros por segundo na direção y. Isso dá 2 metros por segundo na direção e sentido do eixo y. Ok. Obtendo então a variação da velocidade, calculou-se aqui o vetor da aceleração média, que por definição é a razão entre a variação do vetor da velocidade sobre a variação de tempo. E tendo em conta que a variação de tempo também é 1 segundo, porque faz-se 2 menos 1 dá 1, não é?
Então, temos que efetuar a divisão deste resultado pelo resultado de 1 segundo, que é o valor de ΔT, né? Então, dividindo essa expressão, aqui 2 metros por segundo na direção e sentido do eixo X, do eixo Y, por 1 segundo, isso dá 2 metros por segundo ao quadrado na direção e sentido do eixo Y. Lembrar que não há componente X para a variação de velocidade, implica que também não há componente X para o vetor da aceleração média. Então, a norma da aceleração média dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, assim concluímos, até aqui concluímos a resolução da linha C. Passemos agora para a linha D, que pede para determinar o raio de curvatura da trajetória no instante t igual a 2 segundos. Aqui comecei por calcular a aceleração instantânea, que por definição é a derivada do vetor velocidade em ordem ao tempo. E onde é que está o vetor velocidade? Está aqui na equação 6. Está aqui. Então, derivando essa expressão em ordem ao tempo, tendo por base a tabela de derivação, obtém-se esse valor, 2 metros por segundo ao quadrado na direção e sentido do eixo Y, tá? Porque a derivada aqui, derivada de 1 é 0. Na direção e sentido do eixo X, a derivada é 0, enquanto na direção e sentido do eixo Y, a derivada é 2, que a derivada de t, ou a derivada da variável, é 1, tá? Então, resulta nisto. O módulo, ou a norma disto, dá 2 metros por segundo ao quadrado, que é fazer esta expressão ao quadrado na raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de um quadrado perfeito é igual ao valor absoluto, né, do radicando, nesse caso disso. É o módulo, tá aqui. Tomando a equação 6, que representa o vetor velocidade instantânea em função do tempo, e determinando seu módulo, obtém-se isso, módulo da velocidade dessa equação 6. Isso ao quadrado, mais isso tudo ao quadrado, que fica 1, né? 1 ao quadrado é 1. E aqui fica 2t ao quadrado, que é 4t ao quadrado. Está aqui. Tá? Que eu designei como sendo a equação 7. Tá? Tendo a equação 7, então calculei a componente tangencial da aceleração, que por definição é a projeção da aceleração na direção e sentido do eixo tangente à trajetória. Entende? Então, derivando esta expressão aqui, esta, em ordem ao tempo, resultou nesta expressão. Essa expressão toda que está aqui na direção e sentido do eixo tangente à trajetória. Então, para o instante t igual a 2 segundos, isto dá igual a isto. Quer dizer que a componente tangencial da aceleração é 1,94 metros por segundo ao quadrado na direção e sentido do eixo tangente à trajetória da partícula. A aceleração instantânea, esta, pode ser decomposta em termos das componentes normal e tangencial da aceleração, como é mostrado aqui nessa expressão. Componente normal e componente tangencial da aceleração. O módulo da aceleração, que aqui nós vamos chamar de aceleração total, ok? É calculado dessa maneira. Quer dizer, a aceleração ao quadrado é igual à aceleração normal ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, porque já explicamos a razão que faz esses vetores unitários não aparecerem no cálculo do módulo, né, da grandeza, né? Resolvendo essa equação em ordem à aceleração normal,
obtém-se esta expressão. Aceleração normal igual a raiz quadrada da aceleração total ao quadrado menos a projeção da aceleração sobre o eixo tangente à trajetória também ao quadrado. A aceleração total, o valor é conhecido, está aqui. E a aceleração tangencial está aqui, a projeção é esta, 1,94 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo estes dois valores aqui, fica assim. E efetuando os cálculos, resulta em 0,49 metros por segundo ao quadrado para a projeção da aceleração sobre o eixo normal à trajetória. O raio é igual ao quadrado do módulo da velocidade a dividir pela aceleração normal, tá? E quadrado do módulo da velocidade, quadrando isto, a raiz desaparece, né? Isso ao quadrado é igual a isto, 1 mais 4t ao quadrado, né? E mantém-se aqui a aceleração normal. Esta expressão, que é a expressão para determinar o raio, designei por equação 8. Tomando a equação 8 e tendo em conta que o tempo é 2 segundos, então obtém-se essa expressão, R igual a 1 mais, né, substituindo aqui o tempo por 2, então fica 4 mais, ou 4 vezes 2 ao quadrado, e este é o valor da aceleração normal. Efetuando esses cálculos aqui, né, todo esse cálculo, obtém-se aproximadamente o raio igual a 35 metros por segundo. 35 metros, né? A unidade de raio no sistema internacional é metro, porque o raio tem a unidade de comprimento, ok? Então, podemos aqui fazer a marcação para apresentarmos aqui as respostas em cada uma das alíneas. Por exemplo, na linha A, o objetivo é calcular, não é? Aqui a equação da trajetória, y em x, e a representação gráfica, não é? Que é esta, que vou preferir não circular porque já está isolado, né? Então, aqui na linha B, nós apresentamos o que? Aqui a norma do vetor de deslocamento, está aqui, e a norma do vetor velocidade média. Na linha C, cálculo da aceleração, né, na norma da aceleração média, está aqui. E, finalmente, a linha D está aqui. Bem, se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa o seu comentário e até a próxima.